Olá, paz do Senhor, uma ótima tarde de terça-feira para você e toda a sua família. Este é o programa Reflexões da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Apucarana, que tem como pastor-presidente pastor Daniel Salles Acioli. Nosso programa vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, das 17 horas e 40 minutos até as 18 horas. A nossa igreja sede, ela fica na rua Clóvis da Fonseca, 433, no centro da nossa cidade. E as demais congregações que estão espalhadas pelo Campo de Apucarana, nós teremos cultos toda terça, quinta, sábado e domingo à noite. E hoje, terça-feira, nós temos culto a partir das 19 horas e 30 minutos e você é o nosso convidado. Sou o pastor Arthur Escobar, sou responsável pela Igreja Assembleia de Deus ali no Jardim Interlagos. Até há 15 dias atrás eu estava sobre a responsabilidade da igreja ali no Jardim Independência. Mas agora nós voltamos ali para o Jardim Interlagos e a nossa igreja fica na rua Cristiano Cusmal, 310, bem no centro do bairro, na rua principal ali do bairro do Jardim Interlagos, e você é o nosso convidado para estar conosco hoje à noite. Teremos um grande culto da Palavra de Deus e eu tenho certeza que você e toda a sua família serão ricamente abençoados pela Palavra do Senhor. Nós vamos ouvir agora um belíssimo clipe e eu convido você para ficar conosco até o final desta programação. Tenho certeza que esse louvor falará profundamente ao seu coração e logo após este hino nós voltaremos à ministração da Palavra de Deus. Deus abençoe, fique conosco até às 18 horas. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.
seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é raridade. Raridade. Muito bem, você acabou de assistir e ouvir esse belíssimo clipe e eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Gostaria de refletir com você agora em um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, aonde diz assim a Palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto aos Romanos, ele está falando sobre a gravidade de o homem viver uma vida no pecado. Todos nós sabemos que o homem foi criado por Deus para viver eternamente. Nenhum homem ele foi criado para morrer. Mas a palavra de Deus nos relata em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, que quando Adão e Eva eles pecaram, transgrediram as leis do Senhor, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Nós aprendemos na palavra de Deus que há 3 tipos de morte. Existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação do corpo da alma. A Bíblia diz que nós viemos do pó e ao pó nós tornaríamos. E esta é a morte física, é quando o homem deixa de existir sobre a face da terra. Mas também existe a morte espiritual. A morte espiritual é a separação do corpo, onde o homem ele se separa espiritualmente de Deus e ele se afasta da presença do Senhor. É exatamente o que diz Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, em que as vossas iniquidades, os vossos pecados, afastam você da presença de Deus. Mas acima de tudo também existe a morte eterna. É quando o homem após a morte, ele passa a viver uma vida eterna, longe da presença de Deus, no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para enfrentar a morte. Mas quando o pecado veio ao mundo, o texto em que nós lemos fala em que a recompensa pelo homem viver uma vida na prática do pecado é a morte. Mas talvez você diga, mas pastor, eu não tenho pecado. Pecado é invenção da mente do homem. Foi o homem que inventou o pecado, e isso daí não é uma prática corriqueira e normal do ser humano. Isso daí são para as pessoas religiosas e legalistas. Tudo bem, eu até posso concordar com você que não acredita na palavra de Deus. Mas e se for verdade que o pecado ele veio ao mundo e separou o homem de Deus e ele pode também viver uma vida eterna longe da presença do Senhor? A Bíblia nos relata em 1 João capítulo de número 1, versículo de número 8, que se eu e você, nós, dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 10, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Toda vez que eu e você, nós afirmamos que não temos pecado, nós estamos dizendo, em primeiro lugar, que Deus é mentiroso, que nós estamos confrontando a sua palavra e revelando que ele é mentiroso e que não há verdade nele, mas acima de tudo nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade também não está em nós. Você precisa decidir e entender que existe uma vida eterna após a morte. E a vida que nós vivemos aqui revelará a eternidade se nós viveremos com ela, com Deus ou não. E o texto em que nós lemos fala em que o salário do pecado é a morte. Interessante que o pecado ele é uma fraude. O pecado ele promete prazer e ele paga com desgosto. O pecado ele faz propaganda da liberdade, mas ele também escraviza o homem. O pecado ele levanta uma bandeira da vida, mas o texto é claro em nos dizer que o salário é a morte. Só os loucos, só aqueles que realmente não pensam, para não entender que o pecado ele é maligno, ele é mau e ele pode travar e destruir a vida do homem eternamente. Eu conheço a história de um homem por nome de Davi, um homem que tinha tudo para ser um homem extraordinário. Era um homem segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus, vivia uma vida de comunhão com Deus, mas ele acabou pecando, transgredindo as leis do Senhor. E o pecado trouxe consequências terríveis para a vida dele. E é exatamente sobre isso que eu quero destacar aqui nesta tarde, que Davi, quando ele pecou, ele passou a se afastar da presença de Deus e ele foi mais longe do que ele desejava ir. O pecado, ele pode levar eu e você mais longe do que aquilo que nós imaginamos. Quando Davi ele pecou com Betseba, quando ele caiu e ele transgrediu as leis do Senhor, esse homem jamais imaginou que o pecado levaria ele ao fundo do poço, a se afastar da presença de Deus de uma maneira terrível. Talvez ele pensasse que aquele momento em que ele tivesse com Betseba só seria um momento de prazer, de alegria e de gozo. Mas na verdade, Davi, além de adulterar com Betseba, ele perdeu a sua espiritualidade, ele perdeu a sua comunhão com Deus, ele perdeu a sua família. Davi, ele viu desmoronando diante dos seus olhos todos os seus sonhos e todos os seus projetos. Muitas pessoas vivem a vida toda chorando, sem entender o porquê estão sofrendo, porquê que carregam a culpa na sua vida e não conseguem viver uma vida de liberdade. É porque eles foram muito longe, é que eles alcançaram objetivos e planos e projetos ao qual Deus havia planejado para eles, mas acabaram se perdendo ao longo do caminho, porque achavam que o pecado não levaria eles a tão longe, ao ponto de se afastar de Deus e perder a sua intimidade com Ele. Em segundo lugar, além do pecado ele te levar a um lugar mais longe do que você deseja ir, o pecado pode reter você mais tempo que você está disposto a ficar. Davi não calculou o custo que aquilo traria para a sua vida. Durante séculos, Davi ele viveu uma vida relembrando o seu pecado. O fiel pastor de ovelha, o fiel homem de Deus, consagrado ao Senhor, separado para Deus, um líder influenciador, ele jamais imaginou que o pecado traria consequências terríveis para a sua vida. Cuidado, o pecado ele pode levar você mais longe do que você está disposto a ir. E por fim, o pecado ele pode custar mais caro daquilo que você está disposto a pagar. Sabe por quê? O pecado custou muito caro para Davi. Ele perdeu a sua intimidade com Deus. Durante muito tempo, Davi teve que esconder o seu pecado. E pelo fato dele esconder o seu pecado, ele acabou trazendo tristeza, angústia e sofrimento para o seu coração. Talvez é isso que você esteja enfrentando nesta tarde. Talvez é isso que você está passando exatamente agora. Você perdeu a sua comunhão com Deus, perdeu a sua intimidade com a sua família, perdeu seus amigos porque todos os seus amigos se afastaram de você, porque tudo aquilo que você tinha para oferecer para eles hoje você não tem mais. Está vivendo em um profundo abismo.
Mas eu quero dizer uma coisa para você. O texto que nós lemos em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Se você nessa tarde entregar teu caminho ao Senhor Jesus, confiar nele, ele tudo fará por você. E principalmente, ele vai te perdoar os teus pecados, aplacar a culpa que você está carregando e fazer de você uma pessoa livre. Creia, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Jesus não voltar. Porque existem coisas que é só você e Deus. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Oh, glória.